Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho mais sobre análise combinatória e hoje com foco em numerais. Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E também temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, eu acabei comentando isso na primeira aula e esqueci de dizer na segunda, e eu vou falar agora. Os materiais que estamos utilizando aqui, os problemas, foram feitos por um querido professor chamado Eliomar. Caso esteja vendo esse vídeo, muito obrigado, professor. Ele autorizou e disponibilizou pra gente para usarmos aqui no nosso canal. Graças a ele que estamos tendo essas aulas, beleza? Então bora começar a parte de numerais. E aí, para começar, eu quero mostrar para vocês uma pequena reflexão acerca do conhecimento do que seria um número. Seguinte, pessoal, na língua portuguesa nós temos as chamadas palavras, e nós só conseguimos formar as palavras porque temos um conjunto de letras, que a gente chama de alfabeto. Então só consigo formar a palavra bola porque eu consigo pegar o B, o O, o L e o A lá do nosso alfabeto. E repara que essa palavra bola, ela vai representar um objeto, que nesse caso retratei sendo a bola de basquete. A mesma coisa vai acontecer na matemática. O que é palavra na língua portuguesa, nós chamamos de numeral na matemática. Perceba que eu só consigo formar esse 528 porque eu consigo pegar o 5, o 2 e o 8, que são algarismos. Lembra? Na língua portuguesa temos o chamado alfabeto. Aqui na matemática nós temos os algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E por meio desses algarismos, nós representamos todos e quaisquer numerais. É como se fosse uma palavra na matemática, tá? Só que aí é o seguinte, pessoal, repara que alguns aqui devem ter achado estranho, né? Quando eu falei esse cara sendo um numeral e não um número. Mas, bom, qual que é a diferença? Quando a gente fala de numeral, é o 528, é o 17, é o 9, é 1.324. Os numerais, pessoal, é aquilo que a gente chama popularmente de números. O número, na realidade, seria a ideia por trás desse numeral. E eu te pergunto, você alguma vez já conseguiu visualizar um número? Por exemplo, aqui é a palavra bola. Se eu te falo bola, você consegue imaginar o que seria uma bola. Nesse caso, eu representei com uma bola de basquete. Se eu te falo 528, que é um numeral, esse numeral representa um número, representa o 528. Mas eu te pergunto, você consegue visualizar o 528? Talvez você consiga visualizar o numeral 528, mas você consegue visualizar o número? Talvez você pense, por exemplo, em 528 bolas de basquete reunidas, mas o que você está vendo não é o número. O que você está vendo são 528 bolas de basquete. Cara, é impossível você visualizar um número. A gente chama popularmente numeral de número e tá aí tudo bem. Mas visualizar um número em seu sentido real é impossível. Muito doido isso, né, cara? Eu demorei até um pouquinho para absorver essa informação. Então, gente, essa aqui é a primeira reflexão que eu quero trazer para essa aula. O que é importante se extrair de tudo isso não é se você consegue ver ou não números. O que eu quero que você entenda é o seguinte: do mesmo modo que a gente consegue formar palavras por meio de letras, nós formamos numerais, que a gente chama de número popularmente, nós formamos numerais, números, por meio de algarismos. E é esse estudo que vamos fazer hoje. Nós vamos ver como que a análise combinatória ela atua nos numerais. E aí, como sempre, a gente está fazendo aqui análise combinatória, vamos fazer um único problema nessa aula. Só que esse problema vai até a letra F. Vamos fazer isso aqui tudo na aula de hoje, tá bom? Então, já prepara aí, pega uma água, senta no lugar confortável para a gente começar. Bom, bora ler aqui então o problema de número 6. Lembrando que os problemas 1, 2, 3, 4 e 5 foram os das últimas aulas. Tranquilo? Considerando os algarismos 2, 3, 5, 6 e 7, responda. Aí, primeiro item. A. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Galera, você lembra daquela caixinha que a gente usou lá na nossa última aula? Lembra que a gente comentou sobre presidência, secretário, tesoureiro? A gente fez uma caixinha para representar cada um desses caras? Pois é, a gente vai seguir a mesma lógica aqui. Então, para cada algarismo, vamos pegar um numeral. Esse numeral é composto por algarismos, e cada um dos algarismos representa um lugar. Então, tem o algarismo que fica nas unidades, o algarismo que fica nas dezenas, o outro fica nas centenas, unidade de milhar, e assim vai. Para cada um desses lugares, unidade, centena, dezena, eu vou colocar um bloquinho. Tudo isso aí de uma caixinha. Então, ó, vai ficar assim. Como são 4 algarismos, 4 bloquinhos e uma caixinha. Repara, portanto, que esse meu primeiro cara, ele é a unidade, o meu segundo é a dezena, o meu terceiro
é a centena e o meu quarto é a unidade de milhar. Eu quero que você perceba uma coisa. A questão está perguntando quantos números de 4 algarismos podemos formar. E aí ele pediu para considerar esses algarismos. Repara que eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5 algarismos diferentes. Nesse caso, a questão não especificou se são algarismos distintos. Ela só perguntou quantos números de 4 algarismos podemos formar com esses caras que estão aqui em cima. Então perceba que aqui na unidade de milhar, eu posso colocar 5 caras diferentes. Aqui na centena, eu posso colocar 5 caras diferentes também. Aqui na minha dezena, mesma coisa, 5 caras. E aqui na minha unidade, também 5 caras. Então, perceba uma coisa. Para eu saber o total de possibilidades que eu tenho, basta eu multiplicar cada um desses caras. Vai ficar, portanto, 5 elevado à quarta. Tudo bem? Caso você queira, você pode calcular quanto que dá isso, mas essa é a nossa resposta. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Perceba que a caixinha é a mesma. Uma caixinha que contém 4 espaços, em que cada um deles vamos colocar um algarismo. Só que perceba uma coisa, agora não é qualquer tipo de algarismo, ele quer números que são pares. Então perceba uma coisa, para que algo seja par, tem que ter no finalzinho uma unidade que seja divisível por 2. Pode ser o 0, 2, 4, 6, 8, e são só esses, né? Dentro dos algarismos. Repara que dos números que ele nos deu, dos algarismos que ele nos deu, nós temos o 2 e o 6. Então perceba que nesse lugar, para que seja par, eu só tenho duas possibilidades, o 2 e o 6. Agora, na unidade de milhar, na minha dezena, na minha centena, eu posso colocar quaisquer outros valores, que não tem problema. Então aqui eu posso colocar 5 caras, aqui eu posso colocar 5 caras e aqui 5 caras também. Perceba uma coisa, para saber o total de possibilidades, basta multiplicar cada um desses meus caras. Tô falando muito caras nesse vídeo. Vai ficar, portanto, 5 ao cubo, que é a mesma coisa aqui, 125, vezes 2. Vai ser, portanto, 250. Beleza? Então, eu tenho 250 casos, 250 números pares que eu posso formar com esses algarismos que ele me deu. C. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar? Aí é o seguinte, a caixinha não mudou, porque ainda assim ele quer de 4 algarismos, só que agora ele tem algumas outras exigências. E aí uma dica minha, viu, pessoal? Sempre comecem pela exigência que a questão te propõe. Então perceba que aqui no item B, ele pedia números pares de 4 algarismos. Sempre comece, já define o que é par e o que não é. Por isso que a gente colocou aqui na unidade 2 opções. Quando você já mata a exigência, fica muito mais fácil você continuar o item, tá? Então perceba que ele está pedindo números ímpares de 4 algarismos que são distintos. Bora primeiro resolver isso aqui, ó, números ímpares. Perceba que para algo ser ímpar, não pode ser par. A gente viu que aquilo que é par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que aí, então, se isso é par, o número ímpar não pode terminar com esses valores. Mas ele pode terminar com 1, 3, 5, 7 e 9. Perceba que dos números que ele nos deu, dos algarismos que ele nos deu, nós temos o 3, o 5 e o 7 que podemos usar. Portanto, aqui no finalzinho, eu tenho 3 opções para que o nosso número seja um resultado ímpar. Então, eu tenho 3 opções. Já que a gente usou aqui 3 opções, nós temos 3 possibilidades, digamos que nós utilizamos o número 7. Repara que quando a gente for preencher a parte da unidade de milhar, eu não posso mais utilizar o 7. Então, das 5 opções que eu tinha antes, uma já foi embora. Portanto, eu tenho 4 possibilidades. Digamos que eu usei o 2. Perceba que quando eu for colocar aqui nas centenas, eu não tenho nem mais o 7, nem mais o 2 para usar. Das 5 possibilidades que eu tinha de uso, já usei 2. Logo, eu só posso usar 3. Digamos que foi o 5. Repara que eu já usei, então, portanto, o 2, o 5 e o 7. Quando eu for preencher aqui as minhas dezenas, eu só vou ter 2 possibilidades, porque o 4 já foi embora, o 3 já foi embora. O 2 já foi embora, o 5 já foi embora e o 7 já foi embora. Logo, as opções que eu tenho são somente 2, que é o 3 e o 6. Digamos que aqui eu usei o 6. Mas eu tenho 2 possibilidades. Perceba, portanto, que para eu reconhecer, para eu conseguir encontrar o total de possibilidades que eu posso ter, é só multiplicar cada um desses termos. Vai ficar 4 vezes 3, que é 12, vezes 2, 24. 24
vezes 3. Uma dica, tá? Pensa aqui comigo, 24 é a mesma coisa que 20 mais 4 vezes 3. Aí você pode fazer, ó, a distributiva. 20 vezes 3, 60. 3 vezes 4, 12. 72. Então, essa aí é a quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos que a gente pode formar com os números que ele nos deu. Beleza? E aí, pessoal, beleza? Tô parecendo de um jeito um pouco diferente, minha blusa tá diferente, agora tá de noite. Acontece que na primeira gravação desse vídeo, o áudio cortou no meio da questão D. E eu só fui perceber isso horas depois. Então, bora regravar aqui a partir do item D. Quantos números de 4 algarismos distintos são divisíveis por 5? Pessoal, a ideia é exatamente aquela que a gente foi aplicando nas últimas questões. Nós vamos pegar uma caixa, essa caixa vai conter 4 bloquinhos e cada desses bloquinhos vai representar uma ordem. Então, um vai ser as unidades, o outro vai ser as dezenas, o outro as centenas e depois a unidade de milhar. Só quero que você perceba uma coisa, nós temos que cumprir uma exigência. A exigência foi algarismos distintos e também tem que ser divisível por 5. Eu te pergunto, para ser divisível por 5, o meu número tem que terminar com o quê? Aí você responde, tem que terminar ou com 0 ou com 5, obrigatoriamente. Eu quero que você perceba que da lista de números que ele nos deu, perdão, da lista de algarismos que ele nos deu, a gente tem apenas o 5, não temos o 0. Então, obrigatoriamente, todos os números para serem divisíveis por 5 que nós formos formar com essa lista aqui, elas têm que terminar, os números têm que terminar com 5. Então, colocando a caixinha aqui, na parte das unidades, eu tenho que ter obrigatoriamente o 5. Perfeito? Então, repara uma coisa. Eu tinha 5 possibilidades de algarismo. Eu já utilizei um, que é o 5, que também é aqui nas unidades. Se eu for preencher a unidade de milhar, eu posso usar 4 algarismos. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades de algarismos. Se for preencher as centenas, perceba uma coisa. Eu já preenchi a unidade. Já preenchi a unidade de milhar. Digamos que aqui eu coloquei o 2. Repara, portanto, que agora eu vou ter 3 opções que eu posso colocar aqui. Nesse caso, como eu já usei o 5 e o 2, eu poderia ter usado tanto o 3, quanto o 6, quanto o 7. Digamos que eu usei o 7. Vou botar ele aqui. O 7. Beleza. Quando eu for preencher a parte das dezenas, eu já usei 3 números. Perdão, 3 algarismos da minha lista. Se eu já usei 3 algarismos dos 5 que eu tinha, eu só posso usar 2 agora. Portanto, aqui eu tenho 2 possibilidades. Nesse caso, digamos que eu usei o 6. Repara, portanto, que esse cara aqui é um exemplo, mas para a gente saber a quantidade total de números que nós podemos formar com algarismos distintos e divisíveis por 5, basta a gente multiplicar os caras que estão aqui embaixo. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24. Portanto, nós temos 24 números possíveis de 4 algarismos distintos divisíveis por 5 que nós podemos formar com aquela lista de algarismos. Agora, bora para a questão E, inclusive uma das mais complicadinhas dessas questões que eu resolvi aqui para vocês, que eu separei aqui para vocês. E eu recomendo que você pause o vídeo e tente fazer por si mesmo, beleza? Vamos lá. Quantos números de 2 algarismos distintos são divisíveis por 3? Repara uma coisa, agora não são mais 4 algarismos, são 2. Esses algarismos têm que ser distintos. Além disso, esse meu número vai ter que ser divisível por 3. Você se lembra qual é o critério para que o número seja ou não divisível por 3? A soma de seus algarismos tem que dar um valor que é múltiplo de 3. Por exemplo, se a gente pega 18, 1 mais 8 é 9. 9 é um múltiplo de 3. Logo, o 18 ele vai ser um valor que é divisível por 3. Essa é a lógica. Então, escrevendo isso para algo um pouco mais matemático, a gente vai ter que ter o seguinte, ó. Um número de 2 algarismos, em que eu tenha um algarismo A e um algarismo B. Se eu pego o A mais o B, isso aqui vai ter que pertencer a um conjunto dos valores que são múltiplos de 3. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 15 e assim vai. Então, para que a gente consiga resolver essa questão, nós temos que encontrar quais são os algarismos que conseguem fazer isso aqui, ó. Quais são os algarismos que a sua soma seja um múltiplo de 3, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, nós temos todos aqueles algarismos aqui em cima. E aí uma coisa que você teria que fazer, isso aí realmente não tem muito para onde fugir, não tem um macete, um método, pelo menos eu desconheço se tiver, é o seguinte, você vai ter que pegar um número e somar com todos os outros, e ver se vai dar certo ou não a sua soma. Por exemplo, 2 mais 3 é 5. Eu te pergunto, 5 é um múltiplo de 3? Não é, então não pode ser o par 2, 3.
Se eu pego 2 mais 5 dá 7. 7 é múltiplo de 3? Não é, então não dá para a gente utilizá-lo. Então, pessoal, você teria que fazer isso com cada um dos números. E aí você encontraria os possíveis pares que dariam certo. Para encurtar essa aula, eu já vou te apresentar quais são esses pares. O primeiro deles é o 2 e o 7. Então, bora escrever aqui embaixo. O 2 e o 7. Se eu pego o número 27, 2 mais 7 é igual a 9. E 9 é um valor que é múltiplo de 3. Então, dá certo. Do mesmo modo que também valeria o caso se eu inverter os dois. Então, vale tanto o 27 como também vale o 72. Concorda comigo? Porque a soma vai ser a mesma. Pessoal, eu só vou parar essa gravação para arrumar esse problema que está travando a tela. Rapidinho. Beleza, acho que agora deu certo. Então é o seguinte, esses aqui são dois casos que a gente consegue encontrar. Agora, bora ver outro par aqui que daria certo. Se a gente pega o 3 e soma com o 6, dá 9. 9 é um valor que é múltiplo de 3, então dá certo. Opa, perdão. Então nós teremos que o 36 é um valor que é divisível por 3, tudo bem? Formado por dois algarismos distintos. Agora, repara uma coisa, se 36 é válido, 63 também é válido. Então a gente também tem essa combinação. Agora, também temos mais um outro par. E esse outro par é o 5, 7. Se a gente pega 5 mais 7, é 12. Então dá certo, porque 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. É um múltiplo de 3. Então nós temos o 5 e o 7. Se o 5 e o 7 é válido, o 7 e 5 também é. Então nós encontramos esses números aqui, o 27, o 72, o 36, o 63, o 57 e o 75. Cada um deles deu certo. Logo nós podemos dizer que são 6 casos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos possíveis. Essa, portanto, é a nossa resposta. Tranquilo? Questão F. Quantos números maiores que 5.600 com 4 algarismos distintos podemos formar? E aqui embaixo eu coloquei o conjunto de algarismos que ele nos deu. Seguinte, pessoal. Você concorda comigo que para que algo seja maior que 5.600, eu não poderia colocar aqui na unidade de milhar nem o 2, nem o 3? Pensa comigo. Se fosse o 2 aqui, ficaria 2.000 e alguma coisa. Isso é menor que 5.600. Se eu colocasse o 3 aqui, ficaria 3.000 alguma coisa. Isso é menor que 5.600. Então, não poderia colocar nem esse cara. Só que aí eu poderia colocar o 5, o 6 ou o 7. Lembrando que o 5 tem que ter alguns cuidados. Depende muito de quem for colocado do lado. Tá bom? Então, bora ver como é que vai funcionar isso aqui. Ó. Primeiro, eu vou pensar um cenário em que eu vou colocar o 5 na unidade de milhar. Tranquilo? Depois eu me preocupo quando é 6 ou 7 aqui na unidade de milhar. Perceba uma coisa. Se eu coloco o 5 aqui, nem todos os números que eu colocar aqui do lado vão fazer com que esse cara seja maior que esse. Por exemplo, se eu colocar o algarismo 2 aqui, vai ficar 5.200 e alguma coisa. Isso é menor que 5.600. Se eu colocar o 3 aqui, mesma coisa. Vai ficar menor que 5.600. Repara que eu não posso repetir o 5. Então eu poderia colocar aqui do lado ou o 6 ou o 7, que aí daria certo. Vamos imaginar um cenário em que eu coloco o 6 aqui primeiro. Se eu coloco o 6 ali primeiro, eu quero que você perceba uma coisa. Quaisquer outros números que eu colocar aqui que pertencem a essa lista já vão ser maiores que 5.600. Vão formar um número maior que 5.600. Porque, olha, eu não tenho nessa minha lista um valor zero. Então, não é como se ficasse aqui 0 e 0, que aí ficaria um valor igual. Qualquer número que eu colocar nessas duas posições já vai fazer com que eu forme um outro valor maior que 5.600. Se eu colocar, por exemplo, o 2 e o 3, fica 6.623, maior que 5.600. Se eu colocar o 7 e o 2, 5.672 já forma um valor maior que 5.600. Então, perceba uma coisa, quaisquer valores que eu colocar dessa lista aqui, vai dar certo. O critério é, não pode ser números repetidos. Então, perceba, eu já utilizei o 5, já utilizei o 7. Eu tenho, portanto, 3 possibilidades para colocar no lugar das dezenas. Digamos que eu utilizei o número 7. Perceba, portanto, que eu utilizei o 5, o 6 e o 7. Da minha lista, eu só vou ter duas opções restantes. 5, 6 e 7, que seria o 2 e o 3. Então, duas possibilidades. Eu vou apagar aqui para que a gente não fique confuso, tá? Então, perceba uma coisa. Com o 5 na unidade de milhar e o 6 nas centenas, nós temos 6 casos possíveis.
Só que repara que ao invés de ter colocado o 6 do lado do 5, eu poderia ter colocado o 7. Deixa eu ver se já tá... Aí já tá assim. Se eu tivesse colocado 7, ia ficar um pouquinho diferente, ó. 5, 7. Repara que aqui do lado eu poderia colocar quaisquer outros valores, mesmo que fosse 0 e 0, apesar que não tem na lista, porque ainda assim seria maior que 5.600, pelo fato que aqui já tem o 7. Então repara que aqui e aqui independe dos valores da lista que eu colocar. Então perceba, o único critério é que não seja repetido. Então se eu já usei o 5 e o 7, eu teria 3 possibilidades. Digamos que eu coloquei aqui o 6. Se eu já utilizei o 5, o 7 e o 6, eu só posso utilizar mais 2 possibilidades. Seria, nesse caso, nesse exemplo, 2 e o 3. Perceba, portanto, que com o 5 na unidade de milhar e o 7 nas centenas, nós teríamos, na centena, né, não nas centenas, nós teríamos 6 casos possíveis. Eu vou apagar aqui o 6 para que a gente não se confunda. Então perceba o seguinte, pessoal. Com o 5 aqui e o 6, nós temos 6 casos possíveis que fica maior que 5.600. Com o 5 aqui e o 7 aqui, nós temos 6 casos que fica maior que 5.600. Agora, se não fosse o 5 aqui, se eu quisesse, por exemplo, colocar o 6, quantos seriam os casos? Bora ver. Porque eu também poderia fazer isso, ou não é? Se aqui, portanto, não fosse o 5, fosse agora o 6. Eu quero que você perceba uma coisa. Quaisquer valores que eu colocar aqui do lado já vai resultar num número que seria maior que 5.600, só pelo fato que aqui na unidade de milhar eu já tenho o 6. Então perceba, da minha lista eu não posso pegar o 6, mas eu posso pegar o 2, o 3, o 5 e o 7. Portanto, eu tenho 4 possibilidades. Digamos que eu peguei o 7. Repara, portanto, que eu já peguei 2 números da minha lista, o 6 e o 7. Eu tenho minha lista aqui, inclusive, antes, né, tinha 5 valores. Portanto, se eu já peguei 2, agora eu posso usar somente 3. Nesse exemplo, ó, como eu já usei o 6 e o 7, eu ainda poderia usar o 2, o 3 e o 5, 3 possibilidades. Digamos que eu utilizei o 5. Se eu já utilizei o 5, perceba que 6, 7, 5 já utilizei, não posso mais repeti-los, mas eu tenho 2 possibilidades, o 2 e o 3. Digamos que eu usei o 3. Esse aqui seria um exemplo válido, beleza? Eu vou apagar aqui só para a gente não se confunda. Então perceba que com o 6 na unidade de milhar, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 possibilidades. Repara, portanto, que 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24 casos. Agora, e se fosse o 7 na unidade de milhar? Porque ainda assim isso resultaria num valor que é maior que 5.600. Se fosse o 7, é a mesma ideia, pessoal. Aqui do lado, repara, da minha lista de 5 algarismos, eu já utilizei o 7. Portanto, agora eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Digamos que eu usei o 6. Como eu já utilizei o 6 e o 7, da minha lista eu vou ter aqui 3 possibilidades. Digamos que eu usei o 2. Se eu já utilizei o 7, o 6 e o 2, eu vou ter 2 possibilidades. Digamos que eu usei o 5. Tá? Esses aqui são só exemplos. Vou apagar aqui para que a gente consiga visualizar melhor. Portanto, eu vou ter um total de 4 vezes 3 vezes 2 possibilidades quando eu utilizo o 7 na unidade de milhar. Vai ficar, portanto, 24 casos também. E 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24. E aí perceba uma coisa. 6 mais 6 dá 12. Mais 24, 24 dá 48. 48 mais 12 dá 60. Logo, nós temos um total de 60 casos, 60 possibilidades, 60 maneiras de formar números maiores que 5.600 com esses algarismos aqui, de forma distinta, né? Cada algarismo sendo diferente do outro. Beleza? Galera, no mais é isso. Espero de coração que tenham gostado. Peço desculpas aí pelo finalzinho da aula. Como agora tá tarde, eu queria terminar tudo isso hoje. Eu fiz um pouquinho de repetições aí de palavras. Eu espero que eu tenha sido claro, tá bom? Se gostou dessa videoaula, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback. E é isso. Valeu, galera. Um forte abraço, bons estudos e fiquem bem. Valeu!